No 45º andar do edifício mais imponente da Avenida Paulista, em São Paulo, o sol da manhã iluminava a sala de reuniões da Horizonte Empresarial, maior conglomerado de tecnologia e inovação do país. Os executivos aguardavam tensos, ajustando gravatas e verificando dados em seus tablets pela última vez. O relógio marcava 9h28. Ela chegaria em 2 minutos, sempre pontual. Nunca antes, jamais depois. As portas de vidro se abriram com um sibilo suave. Vitória Monteiro, 34 anos, CEO bilionária e fundadora da Horizonte. Entrou na sala com passos firmes e precisos. Seus saltos ecoavam como sentenças no piso de mármore. Vestia um terno azul marinho perfeitamente alinhado, cabelos negros presos em um coque impecável, olhos castanho escuros que analisavam cada detalhe, cada falha. "Bom dia", disse secamente, enquanto todos se levantavam, num reflexo condicionado de respeito e medo. Relatórios do trimestre. Não era uma pergunta, era uma ordem. Ricardo Peixoto, diretor financeiro, apressou-se a projetar os gráficos no telão. "Tivemos um crescimento de 3,8% neste trimestre, doutora Vitória. Superamos as expectativas em 3,8%, interrompeu Vitória, sua voz fria cortando o ar como uma navalha. A meta era 4,5%. O que aconteceu com os outros 0,7%, Ricardo? Evaporaram? O homem engoliu em seco, seu rosto pálido contrastando com sua gravata vermelha. O mercado teve uma retração inesperada devido à crise cambial, mas... Crise cambial? Interessante como a Tech Brasil conseguiu crescer 5,2% enfrentando essa mesma crise. Vitória lançou uma pasta sobre a mesa. Talvez eu devesse contratar os analistas deles. Ou talvez... Ela pausou, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Você devesse parar de usar desculpas para esconder sua incompetência. O silêncio na sala era tão denso que poderia ser cortado. Ninguém ousava sequer respirar profundamente. Vitória não havia conquistado sua fortuna de 3,2 bilhões de reais sendo complacente. Não havia chegado ao topo das listas de empresários mais influentes do Brasil, aceitando justificativas. E certamente não mantinha a Horizonte como líder de mercado, tolerando falhas. Carolina, dirigiu-se à diretora de marketing, uma mulher loira que imediatamente endireitou a postura. Explique-me por que o lançamento do aplicativo Horizonte Saúde teve apenas 800 mil downloads na primeira semana, quando projetamos 1,2 milhão. Estamos focando em qualidade de usuário, não quantidade, doutora Vitória, respondeu Carolina, tentando manter a compostura. O feedback tem sido excepcional, com nota média de 4,8 estrelas e... Números, Carolina. Não me venha com essa conversa de qualidade sobre quantidade. Vitória folheou um relatório à sua frente. Sabe o que vejo aqui? Vejo uma campanha de marketing que custou 12 milhões de reais e entregou resultados medíocres. Foi então que Vitória notou, pelo canto do olho, um movimento discreto no fundo da sala. Um homem de meia idade, usando uniforme cinza com o logo da Horizonte, limpava silenciosamente os vidros das janelas. Havia algo na maneira como ele trabalhava, metódico, concentrado, quase invisível, que irritou profundamente Vitória. "Você aí", apontou abruptamente, fazendo o homem se virar. "Há alguma emergência que justifique limpar essas janelas durante minha reunião?" O homem, com seus cabelos grisalhos nas têmporas e olhos castanhos tranquilos, respondeu educadamente. "Perdão, doutora. Recebi ordens para limpar todas as salas de reunião antes das 10 horas. E você não poderia esperar mais?" Vitória consultou seu relógio de luxo. 20 minutos para terminar minha reunião? Ou seu cérebro não consegue processar uma simples alteração de cronograma? Alguns executivos desviaram o olhar, envergonhados com o tratamento dispensado ao funcionário. Outros mantiveram expressões neutras, sabendo que qualquer demonstração de empatia poderia atrair a ira de Vitória para si. "Posso voltar mais tarde sem problema", disse o homem, começando a recolher seus materiais de limpeza. "Não. Já que está aqui, termine logo", ordenou Vitória com desdém. "Mas pelo menos pareça útil.
Essa janela ainda está com marcas. O comentário feriu como uma bofetada. O homem parou por um instante, seu rosto refletido no vidro que limpava. Algo nos olhos dele mudou. Não era raiva, era uma espécie de resignação misturada com dignidade. Enquanto isso, Vitória continuava seu massacre. Agora, Maurício, explique-me por que perdemos 3 desenvolvedores seniores para a concorrência neste mês. O diretor de recursos humanos ajustou os óculos nervosamente. Receberam ofertas substancialmente melhores, doutora Vitória. Estamos em um mercado competitivo e... Ofertas melhores, Vitória. Riu um som sem humor. Nossa empresa paga os melhores salários do setor. Se eles saíram é porque você e sua equipe falharam em mantê-los motivados. Talvez você devesse ser o próximo a procurar ofertas melhores, não acha? A reunião prosseguia como um pelotão de fuzilamento, com Vitória disparando críticas implacáveis a cada apresentação. Os números eram sempre insuficientes, as estratégias sempre falhas, as ideias sempre medíocres. Isso é patético, declarou após a apresentação de Renata, diretora de inovação. Você chama isso de plano de expansão? Parece algo que um estagiário de primeiro semestre faria na véspera de um prazo. Renata, uma mulher competente com 15 anos de carreira e mestrado no exterior, sentiu seus olhos arderem. Posso refazer a análise com as suas considerações, doutora. Faça isso e considere também atualizar seu currículo, porque estou começando a questionar sua utilidade nesta empresa. Foi nesse momento que o funcionário da limpeza, que ainda trabalhava silenciosamente nas janelas, derrubou acidentalmente um pano no chão. O pequeno ruído foi suficiente para Vitória voltar sua frustração novamente para ele. Sério? Nem limpar janelas você consegue fazer direito? O homem se abaixou para pegar o pano e, ao se levantar, algo caiu do bolso. De sua camisa, um pequeno chaveiro com asas prateadas. Ele rapidamente o recolheu e o guardou, mas não antes de Vitória notar. O que é isso? Parte do seu uniforme inclui bugigangas pessoais agora? Questionou com desprezo. É apenas um chaveiro, doutora, respondeu ele calmamente. Uma lembrança. Bem, guarde suas lembranças para fora do horário de trabalho. Você está sendo pago para limpar, não para exibir suas quinquilharias sentimentais. Algo mudou no semblante do homem. Não foi um movimento brusco, nem uma alteração evidente em sua expressão. Foi algo mais profundo, como uma decisão tomada após longa reflexão. Ele olhou diretamente para Vitória pela primeira vez. Com todo respeito, doutora, disse com voz calma, mas firme. Talvez a senhora devesse começar por encontrar o seu coração. A sala congelou. Era como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio do ambiente. Ninguém em toda a história da Horizonte Empresarial jamais havia confrontado Vitória Monteiro dessa maneira. O que você disse? Perguntou Vitória, sua voz perigosamente baixa. Disse que talvez a senhora devesse encontrar seu coração, repetiu o homem sem alterar seu tom sereno. Consigo ver que a senhora magoa os outros apenas para esconder o fato de estar magoada por dentro. Os executivos presentes trocaram olhares nervosos. Alguns chegaram a segurar a respiração. O que viria a seguir seria, sem dúvida, uma explosão de fúria como nunca tinham visto. O rosto de Vitória Monteiro assumiu uma palidez mórbida, contrastando com o rubor que subia por seu pescoço. Seus olhos, habitualmente calculistas, agora ardiam com uma fúria incontrolável. Como você se atreve? Perguntou ela, sua voz trêmula. Qual é o seu nome? Augusto. Augusto Meireles, respondeu o homem sem desviar o olhar. Pois bem, Augusto Meireles, você está demitido, imediatamente. Recolha suas coisas e saia da minha empresa antes que eu chame a segurança. Augusto assentiu levemente, como se já esperasse por essa reação. Calmamente começou a recolher seus produtos de limpeza. A senhora não pode me ferir mais do que a vida já feriu, disse ele, ainda com aquela serenidade desconcertante. Mas está destruindo a sua equipe. A verdadeira força não está em destruir pessoas, mas em reconstruí-las. Ao dizer isso, Augusto olhou brevemente para os executivos ao redor da mesa, seus rostos marcados pelo estresse crônico e pelo medo constante. Depois caminhou em direção à porta com dignidade.
Foi então que algo inédito aconteceu. Rafael Duarte, um jovem analista de dados que estava na reunião apenas para apresentar alguns gráficos, começou a aplaudir. O som das suas mãos ecoou na sala silenciosa, logo seguido por Renata, a diretora de inovação recém-humilhada. Em segundos, vários executivos se juntaram ao aplauso, alguns discretamente, outros com evidente emoção. Vitória permaneceu estática, incrédula com a insurgência. Se alguém mais aplaude, pode acompanhar Augusto até a porta, ameaçou, mas sua voz já não carregava a mesma autoridade. Algo havia mudado irreversivelmente naquela sala. Enquanto Augusto saía, Vanessa Lima, da equipe de TI, mantinha os olhos fixos em seu laptop, não por medo de Vitória, mas porque estava discretamente extraindo as imagens da câmera de segurança da reunião. Em menos de 15 minutos, o vídeo já circulava nos grupos internos de mensagens da empresa. Augusto Meirelles desceu até o vestiário no subsolo, trocou seu uniforme por roupas civis e guardou seus pertences numa mochila surrada. Ao sair do edifício sede da Horizonte Empresarial, não demonstrava raiva ou tristeza. Havia apenas uma leve preocupação em seus olhos. Como vou explicar isso a Clarinha? Murmurou para si mesmo enquanto caminhava até o ponto de ônibus. Clara Meirelles, sua filha de 10 anos, era a razão de tudo em sua vida. Depois que Lívia, sua esposa, foi diagnosticada com câncer há 3 anos, a vida de Augusto havia se transformado completamente. Deixou sua promissora carreira como engenheiro na Força Aérea Brasileira para cuidar dela em tempo integral. E quando Lívia se foi, restaram apenas ele, Clara e uma montanha de dívidas médicas. O emprego na Horizonte não era ideal, mas oferecia flexibilidade de horário que permitia a Augusto estar presente quando Clara retornava da escola. Também proporcionava um plano de saúde que cobria os medicamentos para a asma da menina. Agora, tudo isso estava perdido. O ônibus seguiu pela Avenida Paulista, descendo em direção ao bairro da Liberdade, onde Augusto morava com a filha num pequeno apartamento. Pela janela, ele observava a cidade agitada, tão indiferente às pequenas tragédias pessoais que ocorriam a cada instante. Tio João pode me ajudar a encontrar algo temporário, pensou, referindo-se ao irmão mais velho que trabalhava como zelador numa escola particular no Jardim Europa. Não seria ideal, mas pelo menos garantiria o básico enquanto procurava outra coisa. Naquela mesma tarde, enquanto Augusto preparava macarrão com molho de tomate, o prato favorito de Clara, o telefone tocou. Era Vanessa Lima, da TI. Senhor Meirelles, você nem imagina o que está acontecendo, disse ela, a voz carregada de excitação. O vídeo do seu confronto com a doutora Vitória vazou. Está por toda a internet. Já tem mais de 200.000 visualizações. Augusto franziu o senho, confuso. Que vídeo? Da câmera de segurança da sala de reuniões, quando o senhor disse aquelas coisas para ela. Pessoas estão chamando o senhor de herói silencioso, e a hashtag #Aque o seu coração está entre os assuntos mais comentados do momento. Meu Deus, foi tudo o que Augusto conseguiu dizer, sentindo um misto de preocupação e descrença. Isso vai complicar minha busca por um novo emprego. Pelo contrário, exclamou Vanessa. Já tem empresas entrando em contato com o RH perguntando sobre você. Jornalistas querem entrevistas. O senhor se tornou um símbolo contra a toxicidade corporativa. Antes que Augusto pudesse processar completamente o que estava acontecendo, a campainha tocou. Era Clara, voltando da escola com a senhora Teresa, vizinha que a buscava nos dias em que Augusto trabalhava até mais tarde. Pai, o que está acontecendo? A professora Márcia me mostrou um vídeo seu na internet, disse Clara assim que entrou, seus olhos verdes, idênticos aos da mãe, brilhando de curiosidade. Todo mundo está falando que você é um herói. Augusto desligou o telefone após agradecer Vanessa pela informação e ajoelhou-se para ficar na altura da filha. Não sou herói nenhum, Clarinha. Só disse algumas verdades para uma pessoa que não está acostumada a ouvi-las. Você brigou com alguém, pai? Não exatamente. Às vezes precisamos defender o que acreditamos, mesmo quando é difícil. Lembra do que mamãe sempre dizia? Clara sorriu, recitando as palavras que conhecia de cor. Coragem não é ausência de medo,
mas fazer o certo apesar dele. Augusto abraçou a filha, sentindo um nó na garganta. Exatamente. Agora vamos jantar. Fiz seu macarrão favorito. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Vitória Monteiro assistia horrorizada ao vídeo viral em seu notebook. Sentada sozinha em sua cobertura triplex no Itaim Bibi, com vista para o Parque do Ibirapuera, ela via sua carreira desmoronando diante de seus olhos. A gravação mostrava claramente seu comportamento tirânico com os funcionários. E pior, captava perfeitamente o momento em que Augusto, com calma e dignidade, expunha sua vulnerabilidade perante todos. Nos comentários online, era unanimidade. Ele era o herói, ela a vilã. O telefone tocou. Era Alexandre Vasconcelos, presidente do Conselho Administrativo da Horizonte. Vitória, estamos convocando uma reunião extraordinária do Conselho para amanhã às 8 horas, anunciou ele, seu tom grave evidenciando a seriedade da situação. Isso está fora de controle. Já perdemos 2 contratos importantes e 3 patrocinadores ameaçam romper parcerias. Alexandre, isso vai passar. É apenas uma tempestade nas redes sociais, tentou argumentar Vitória, embora sem a convicção habitual. Não é apenas nas redes sociais. O Valor Econômico está preparando uma matéria de capa sobre liderança tóxica, com você como estudo de caso. A CNN Brasil quer fazer um especial sobre assédio moral corporativo. E tem mais. Descobriram que esse Augusto Meirelles não é um simples faxineiro. Vitória sentiu um calafrio. Como assim? O homem era capitão engenheiro da Força Aérea Brasileira, especializado em sistemas aeroespaciais. Tem mestrado pelo ITA. Deixou a carreira para cuidar da esposa doente e da filha. Depois que a esposa faleceu, dedicou-se integralmente à criação da menina, que tem asma crônica. É praticamente uma história de superação hollywoodiana, e você acabou de interpretar o papel de vilã. A ligação terminou com a decisão unânime do Conselho. Vitória deveria tirar uma licença remunerada enquanto a crise era administrada. Em outras palavras, estava temporariamente afastada da empresa que ela mesma havia fundado. Por horas, Vitória permaneceu paralisada, olhando pela janela para as luzes da cidade que se acendiam à medida que a noite caía. Como aquele homem, um simples funcionário da limpeza, conseguira derrubar todo o seu império em questão de horas. Como ele ousara expor suas vulnerabilidades diante de todos. E o pior, como ele conseguira enxergar tão facilmente através da armadura que ela levara anos para construir. Consigo ver que a senhora magoa os outros apenas para esconder o fato de estar magoada por dentro. As palavras de Augusto ecoavam em sua mente. Eram perturbadoras justamente por conterem uma verdade que ela se recusava a admitir. Algo naquele homem simples havia despertado sentimentos que Vitória mantivera enterrados por anos. A sensação era semelhante a ter um espelho colocado diante de sua alma, revelando uma imagem que ela não queria ver. Do lado de fora de seu apartamento de luxo, a cidade pulsava, indiferente ao pequeno drama que se desenrolava. Mas dentro daquelas paredes elegantes, algo começava a rachar na fortaleza que Vitória Monteiro havia construído ao redor de si mesma. Na manhã seguinte, as manchetes estampavam virtualmente todos os portais de notícias do país. Bilionária Vitória Monteiro, a Chintusescent, rainha de gelo, é confrontada por funcionário da limpeza e vídeo viraliza. Ex-oficial da aeronáutica, trabalhando como faxineiro, enfrenta CEO tirânica. Encontre seu coração. Assédio moral corporativo em vídeo. Caso o horizonte empresarial expõe lado obscuro do sucesso. Augusto acordou sobressaltado com o toque insistente da campainha. Quando abriu a porta, deparou-se com um jovem repórter acompanhado de um cinegrafista. Senhor Meirelles, somos do Bom Dia Brasil. Podemos fazer algumas perguntas sobre o incidente na Horizonte Empresarial? Augusto fechou a porta educadamente, recusando a entrevista. Minutos depois, o telefone tocou. Era o zelador do prédio informando que havia uma dúzia de jornalistas no saguão, todos querendo falar com ele. Em seguida, uma ligação da escola de Clara. Repórteres estavam tentando entrar no colégio para fotografar a menina. Isso é loucura,
murmurou Augusto, sentindo o peso da situação. Não queria exposição. Não precisava disso. Tudo o que desejava era encontrar um novo emprego e seguir com sua vida simples ao lado da filha. Decidiu ligar para seu irmão mais velho, João Meireles, que prontamente ofereceu refúgio em sua casa, no tranquilo bairro do Alto da Boa Vista. Venha para cá com a Clara até essa tempestade passar, disse João. Minha casa é grande, vocês ficarão confortáveis e os repórteres não incomodarão vocês aqui. Enquanto preparava uma pequena mala com o essencial para ele e Clara, Augusto recebeu uma ligação surpreendente. Era Regina Santos, diretora do Instituto Estrela Guia, uma prestigiada escola particular onde sua filha sonhava estudar, mas cujas mensalidades estavam muito além de suas possibilidades. Senhor Meireles, estamos impressionados com sua história. Gostaríamos de oferecer uma bolsa integral para sua filha Clara e, adicionalmente, um emprego para o senhor em nossa equipe de manutenção, com horários flexíveis compatíveis com a rotina escolar dela. Estaríamos honrados em tê-los em nossa instituição. Augusto sentiu a emoção dominar sua voz. Eu não sei o que dizer, dona Regina. Diga sim, respondeu a diretora com gentileza. Precisamos de exemplos como o seu em nossa comunidade escolar. Naquele mesmo momento, no luxuoso escritório da Horizonte Empresarial, o Conselho Administrativo realizava sua reunião de emergência. O clima era tenso, com os números de queda na bolsa sendo atualizados a cada minuto. As ações da empresa já caíram 8,7% desde ontem, informou Marcelo Teixeira, diretor jurídico. Nossa reputação está seriamente comprometida. Temos que administrar esta crise imediatamente. Alexandre Vasconcelos, o presidente do conselho, assentiu gravemente. O afastamento de Vitória é apenas o primeiro passo. Precisamos de uma estratégia abrangente de relações públicas, talvez uma campanha sobre bem-estar no ambiente de trabalho, alguma iniciativa social que demonstre nosso compromisso com... Com licença, interrompeu Renata, a diretora de inovação que havia sido humilhada por Vitória na famosa reunião. Acho que estamos perdendo o ponto principal aqui. Não se trata de criar uma fachada para esconder o problema. O problema é real e profundo. Nossa cultura organizacional é tóxica. E todos nós permitimos que chegasse a esse ponto. Um silêncio pesado seguiu-se às suas palavras. A verdade incômoda pairava no ar. Todos ali, em algum momento, haviam se calado diante do comportamento abusivo de Vitória. Por medo, conveniência ou simples autopreservação. Renata tem razão, concordou Carolina, a diretora de marketing. Estamos colhendo o que plantamos. Por anos, toleramos e até incentivamos o estilo tirânico de liderança da Vitória, porque ele trazia resultados. Agora, a conta chegou. Enquanto isso, isolada em sua cobertura, Vitória assistia à queda livre de sua reputação. Os comentários online eram impiedosos, dissecando cada aspecto de sua personalidade e estilo de gestão. Ex-funcionários surgiam com novas histórias sobre seu comportamento abusivo. Uma petição online exigindo sua renúncia, permanente como CEO da Horizonte, já acumulava mais de 500 mil assinaturas. Pela primeira vez em sua vida adulta, Vitória sentia-se completamente indefesa. Nem todo seu dinheiro, poder ou influência podiam protegê-la do julgamento implacável da opinião pública. Foi então que, enquanto navegava pelos comentários do vídeo viral, algo chamou sua atenção. Era uma foto antiga, postada por um ex-colega da Força Aérea de Augusto Meireles. Na imagem, Augusto vestia seu uniforme militar ao lado de outros oficiais. Entre eles estava um homem que Vitória reconheceu imediatamente, embora não o visse há quase 20 anos, Coronel Roberto Almeida. O coração de Vitória acelerou. Roberto Almeida havia sido o melhor amigo de seu pai, capitão Eduardo Monteiro, piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Quando seu pai faleceu em um acidente aéreo durante um treinamento, Vitória tinha apenas 16 anos. Foi o Coronel Almeida quem trouxe a notícia à sua família. Foi ele quem entregou a Vitória o chaveiro com asas prateadas, o emblema da aviação militar que seu pai sempre carregava como amuleto de sorte.
o mesmo modelo de chaveiro que ela vira cair do bolso de Augusto Meireles durante a fatídica reunião. Não pode ser coincidência, murmurou Vitória, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Impulsivamente, pegou o telefone e ligou para o coronel Almeida, agora reformado, com quem mantinha contato esporádico ao longo dos anos. Coronel, preciso saber sobre Augusto Meireles. Ele serviu com o senhor? Após um momento de silêncio, a voz grave do militar aposentado soou do outro lado da linha. Vitória, então foi com você que Augusto teve aquele confronto? O mundo é mesmo pequeno. O senhor o conhece bem? Servimos juntos por quase 10 anos. Augusto era um dos nossos melhores engenheiros, brilhante mesmo. Poderia ter chegado a patentes superiores, mas abandonou tudo para cuidar da esposa doente. Uma decisão que poucos teriam coragem de tomar. Vitória sentiu algo estranho no peito, uma emoção que não conseguia nomear. Coronel, ele conheceu meu pai? Outro momento de silêncio, mais prolongado desta vez. Sim, Vitória. Na verdade, Augusto foi um dos últimos a falar com Eduardo antes do acidente. Eles trabalhavam juntos no desenvolvimento de um novo sistema de navegação. Augusto nunca se perdoou por não ter detectado a falha que... Bem, você sabe. As palavras atingiram Vitória como um golpe físico. O homem que ela humilhara e demitira não era apenas um funcionário qualquer. Era alguém conectado ao evento mais traumático de sua vida, alguém que carregava uma culpa semelhante à sua. Preciso encontrá-lo, disse Vitória subitamente. Tem certeza? Depois do que aconteceu? Tenho. É importante. Após desligar o telefone, Vitória permaneceu imóvel por vários minutos, processando a incrível teia de coincidências, ou seria destino, que havia conectado sua vida à de Augusto Meireles. Como não percebera antes? Como não notara o chaveiro da Força Aérea, símbolo que ela própria guardava como uma relíquia sagrada? Determinada, começou a pesquisar intensamente sobre o ex-funcionário. Descobriu que, após ser demitido, Augusto havia aceitado um emprego no Instituto Estrela Guia, onde sua filha também estudaria. A escola ficava no bairro de Moema, a menos de 20 minutos de seu apartamento. Enquanto isso, na casa de João Meireles, Augusto assistia, incrédulo, às repercussões do vídeo. Seu telefone não parava de tocar com ofertas de emprego, pedidos de entrevista e até propostas para livros e palestras motivacionais. Você virou celebridade da noite para o dia, mano, comentou João, balançando a cabeça em assombro. Tudo isso por dizer a verdade para uma ricaça arrogante. Não era minha intenção causar tudo isso, respondeu Augusto, genuinamente perturbado com a dimensão que o incidente havia tomado. Só queria manter minha dignidade. Clara, que brincava com seus primos no quintal, entrou correndo na sala com um tablet nas mãos. Pai, olha, tem gente fazendo memes com você, exclamou ela, mostrando montagens onde frases de Augusto apareciam em situações cômicas. Meus amigos da escola acham que você é super legal. Augusto sorriu, mas seus olhos permaneciam preocupados. Espero que isso passe logo, filha. Não somos pessoas de holofotes. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Augusto sentou-se na varanda da casa do irmão. O céu estrelado de São Paulo, raramente visível devido à poluição, luminosa, mostrava-se excepcionalmente claro naquela área arborizada da cidade. Augusto lembrou-se das noites em que observava as estrelas com Lívia, sua esposa, fazendo planos para o futuro. O que você acharia disso tudo, meu amor? Sussurrou, como se ela pudesse ouvi-lo. Seu marido quieto, virando notícia nacional. Em seu bolso, o chaveiro com asas prateadas, presente de seu antigo comandante, Coronel Almeida, após a tragédia que vitimou o capitão Monteiro, pesava como um lembrete constante de como a vida podia mudar em um instante. O que Augusto não sabia era que no dia seguinte sua vida mudaria novamente, quando Vitória Monteiro finalmente o encontrasse, trazendo consigo um passado que conectava ambos de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. A manhã estava excepcionalmente clara, quando Vitória Monteiro estacionou seu Porsche Taycan prata na entrada do Instituto Estrela Guia. Optara por um visual discreto, jeans escuros,
camiseta branca básica e um blazer simples. Seus cabelos, normalmente presos em um coque impecável, estavam soltos, caindo em ondas naturais sobre os ombros. Nada de maquiagem elaborada ou joias chamativas. Queria passar despercebida, algo inédito para quem sempre fez questão de ser o centro das atenções. Observou o movimento na entrada da escola. Pais despedindo-se dos filhos, professores recebendo os alunos com sorrisos calorosos, a rotina tranquila de uma instituição de ensino bem administrada. Muito diferente do ambiente tenso e competitivo da Horizonte Empresarial. Respirando fundo, Vitória pegou uma pequena caixa no banco do passageiro. Dentro dela, o chaveiro com asas prateadas que Augusto deixara cair na sala de reuniões, e desceu do carro. Precisava fazer isso. Precisava entender. Na recepção da escola foi recebida por uma jovem atendente sorridente. Bom dia. Em que posso ajudar? Estou procurando por Augusto Meirelles. Ele começou a trabalhar aqui recentemente. A expressão da recepcionista mudou sutilmente. Ah, o senhor Meirelles. Sim, ele está conosco desde ontem. A senhora tem horário marcado? Não, mas é um assunto pessoal urgente. Poderia informá-lo que Vitória Monteiro gostaria de conversar com ele? Os olhos da jovem se arregalaram em reconhecimento. Claramente sabia quem era Vitória e o que havia acontecido entre ela e Augusto. Por um momento pareceu hesitar. Vou verificar se ele pode recebê-la, disse finalmente, pegando o telefone. Enquanto aguardava, Vitória observou os murais coloridos nas paredes, trabalhos dos alunos, fotos de atividades escolares, cartazes sobre projetos educacionais. Um mundo tão distante do seu, tão cheio de vida e espontaneidade. Após alguns minutos, a recepcionista retornou. O Sr. Meirelles irá recebê-la. Ele está no jardim interno preparando uma área para a aula de ciências ao ar livre. Posso levá-la até lá? Seguindo a funcionária pelos corredores, Vitória sentia-se estranhamente vulnerável. Ali não era a poderosa CEO que todos temiam. Era apenas uma visitante, uma estranha num território que não lhe pertencia. O jardim interno era um espaço amplo e bem cuidado, com canteiros de plantas diversas, uma pequena horta e bancos de madeira distribuídos estrategicamente. No centro, Augusto, vestindo um uniforme verde do instituto, organizava instrumentos simples de meteorologia, um pluviômetro, um catavento, um termômetro, em uma mesa. Ao vê-la, ele paralisou por um instante. Então, com a mesma calma que demonstrara durante o confronto, aproximou-se. Doutora Monteiro, confesso que não esperava sua visita. Senhor Meirelles, agradeço por me receber, especialmente depois... Bem, depois de tudo. Um silêncio constrangedor seguiu-se, quebrado apenas pelo canto de um bem-te-vi numa árvore próxima. Gostaria de sentar? Ofereceu Augusto, indicando um dos bancos. Vitória assentiu, e ambos sentaram-se lado a lado, olhando para a pequena fonte de água que decorava o centro do jardim. Por quê? Está aqui, doutora Monteiro. Vitória retirou a pequena caixa do bolso e a estendeu para Augusto. Você deixou isso cair naquele dia. Achei que gostaria de tê-lo de volta. Augusto abriu a caixa e seus olhos se suavizaram ao ver o chaveiro com asas prateadas. Obrigado. Isso significa muito para mim. Eu sei, disse Vitória, surpreendendo-o. É um emblema da Força Aérea. Meu pai tinha um igual. Augusto franziu o senho, confuso. Seu pai? Capitão Eduardo Monteiro, respondeu Vitória, observando atentamente a reação de Augusto. Piloto de caça, ele sofreu um acidente durante um treinamento há quase 20 anos. O rosto de Augusto empalideceu e suas mãos, segurando o chaveiro, começaram a tremer levemente. Eduardo Monteiro era seu pai? Vitória assentiu, sentindo a emoção formar um nó em sua garganta. Coronel Almeida me contou que vocês trabalharam juntos, que você foi um dos últimos a falar com ele antes do acidente. Augusto fechou os olhos por um momento, como se tentasse conter memórias dolorosas. Quando os reabriu, estavam úmidos. Eu ajudei a desenvolver o sistema de navegação daquele avião. Deveria ter detectado a falha. Deveria ter... Não foi sua culpa.
interrompeu Vitória, surpreendendo a si mesma com a certeza em sua voz. Passei muitos anos procurando alguém para culpar. A aeronáutica, os engenheiros, até mesmo meu próprio pai por ser piloto. Mas no final foi apenas um acidente terrível. Como você descobriu a conexão entre nós? Vi uma foto sua com o coronel Almeida e outros oficiais. Reconheci o rosto dele imediatamente. Ele foi como um tio para mim após a partida do meu pai. Augusto assentiu, compreendendo. O mundo é realmente pequeno. Talvez não seja coincidência, disse Vitória, sua voz quase um sussurro. Talvez eu precisasse ouvir o que você disse naquela sala. Naquele momento, um grupo de crianças passou correndo pelo jardim, rindo e conversando animadamente. Entre elas, uma menina de cabelos cacheados e olhos verdes brilhantes parou ao ver Augusto. Pai, a professora Márcia disse que vamos usar os termômetros que você preparou na aula de hoje, exclamou Clara antes de notar a presença de Vitória. Oi, eu sou a Clara. Você é amiga do meu pai? Vitória sorriu, genuinamente encantada com a espontaneidade da criança. Estamos nos conhecendo agora. Eu sou Vitória. Os olhos de Clara se arregalaram. Vitória Monteiro, a moça do vídeo? Augusto interveio rapidamente. Clara, por que você não vai com seus amigos? Logo a aula vai começar. A menina assentiu, olhando curiosamente para Vitória uma última vez antes de correr para alcançar os colegas. Ela é adorável, comentou Vitória. Tem os seus olhos. Na verdade, tem os olhos da mãe, corrigiu Augusto com um sorriso suave. Lívia era a pessoa mais gentil que já conheci. Mesmo nos piores momentos da doença, nunca perdeu a capacidade de enxergar beleza nas pequenas coisas. Vitória sentiu algo estranho no peito, uma mistura de admiração e inveja pela forma como Augusto falava da esposa falecida. Havia tanto amor em sua voz, tanta devoção, autêntica. Como você consegue? Perguntou ela subitamente. Como consigo o quê? Permanecer humano. Depois de perder sua esposa, ter que abandonar sua carreira, enfrentar dificuldades financeiras, como não se tornou amargo, ressentido com o mundo? Augusto refletiu por um momento antes de responder. Eu não perdi tudo, ainda tenho Clara. E quanto a permanecer humano, confesso que também fiquei zangado com o mundo quando Lívia partiu. Houve dias em que a raiva era tanta que eu mal conseguia respirar. O que mudou então? Percebi que tinha escolha. Poderia deixar a amargura me consumir ou escolher ativamente ser gentil, ser a pessoa que Lívia amava, a pessoa que Clara merece como pai. Augusto fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Vitória. Escolho todos os dias, doutora Monteiro. Às vezes é fácil, outras vezes é a coisa mais difícil do mundo, mas sempre é uma escolha. Vitória sentiu lágrimas se formando em seus olhos, algo que não acontecia há anos. Meu pai costumava dizer algo parecido. Ele dizia que ser piloto não era apenas sobre habilidade técnica, mas sobre caráter. Cuide da sua tripulação, ele sempre repetia. Acredito que ele estaria desapontado com a pessoa que me tornei. Ou talvez, disse Augusto gentilmente, ele ficaria orgulhoso da mulher forte e bem-sucedida que você é, e apenas desejaria que você não precisasse ser tão dura consigo mesma e com os outros. Vitória não conseguiu conter as lágrimas. Ali, naquele jardim escolar, longe dos olhares de seus executivos e da pressão de sua empresa, permitiu-se chorar pela primeira vez desde o funeral de seu pai. Após a partida dele, prometi a mim mesma que seria forte, que ninguém nunca me veria fraca ou vulnerável. Confessou entre soluços. Construí minha empresa e minha fortuna à base de determinação implacável. Pensei que isso me protegeria da dor, mas só me tornou vazia. Augusto estendeu a mão e, hesitante, tocou o ombro de Vitória em um gesto de conforto. Nunca é tarde para recomeçar. Ele então pegou o chaveiro com asas prateadas e o ofereceu de volta à Vitória. Fique com isso, como um lembrete para elevar as pessoas, começando por salvar a si mesma. Vitória olhou para o objeto brilhante em suas mãos, sentindo seu peso simbólico. Por que está sendo gentil comigo depois do que fiz com você?
Augusto sorriu, um sorriso que continha uma sabedoria conquistada a duras penas. Quando Lívia estava... Nos seus últimos dias ela me fez prometer algo. Disse, não deixe que isto seja o fim da sua bondade. Deixe que seja o início da esperança de outra pessoa. Talvez você seja essa pessoa agora. Naquele momento, o sinal da escola tocou, anunciando o início das aulas. Augusto levantou-se. Preciso terminar de preparar o material para a aula de ciências. Vitória também se levantou, enxugando as lágrimas. Claro, Obrigada por me receber, Sr. Meireles. Augusto, corrigiu ele com um sorriso. Pode me chamar de Augusto. E você pode me chamar de Vitória. Ao sair do Instituto Estrela, Guia, Vitória sentia-se estranhamente leve, como se um peso que carregara por 2 décadas finalmente começasse a se dissipar. No banco do carona de seu carro luxuoso, o chaveiro com asas prateadas brilhava sob o sol de meio-dia. Não mais um símbolo de perda, mas um lembrete de possibilidade. Em seu apartamento, olhou para o notebook aberto na mesa de centro, onde dezenas de e-mails não lidos do Conselho Administrativo e do Departamento Jurídico da Horizonte aguardavam sua atenção. Em vez de abri-los, Vitória fez algo que não fazia há anos. Foi até o closet e, no fundo de uma gaveta trancada, retirou uma caixa de madeira entalhada. Dentro, guardava os poucos objetos que restaram de seu pai. Algumas fotos, sua aliança de casamento, recortes de jornais sobre suas missões e, cuidadosamente preservada, a carta que ele escrevera para ser entregue a ela caso algo lhe acontecesse. Vitória releu as palavras escritas à mão, algumas partes borradas por lágrimas derramadas há muito tempo. Querida Vitória, se você está lendo isto, significa que não poderei mais estar ao seu lado fisicamente, mas quero que saiba que sempre estarei presente no vento que sopra, nas estrelas que brilham e, principalmente, no seu coração. Voar me ensinou muitas lições, mas a mais importante delas é que nunca estamos realmente sozinhos no céu. Dependemos uns dos outros, dos colegas pilotos, dos controladores de voo, dos mecânicos, de toda uma equipe invisível que nos mantém seguros. A vida é assim também, filha. Não importa quão alto você voe, nunca se esqueça de quem a ajudou a chegar lá. E quando você estiver no comando, lembre-se sempre, cuide da sua tripulação. Eleve-os com você, não os deixe para trás. Sua mãe e eu a criamos para ser forte, mas a verdadeira força não está em nunca cair. Está em sempre se levantar e ajudar outros a se levantarem também. Voe alto, minha pequena, mas nunca tão alto que não possa ver o chão e as pessoas nele. Com todo o meu amor, pai. Ao terminar de ler, Vitória sabia o que precisava fazer. Pegou o telefone e fez 2 ligações. Uma para Alexandre Vasconcelos, presidente do Conselho da Horizonte, e outra para seu advogado pessoal. Havia chegado o momento de reescrever sua história, não mais como a rainha de gelo, mas como a líder que seu pai sempre soube que ela poderia ser. Nos dias que se seguiram ao encontro com Augusto, Vitória Monteiro entrou em um período de profunda reflexão. Pela primeira vez em anos, cancelou todos os seus compromissos, desligou o celular e isolou-se em sua cobertura. Não era mais o isolamento orgulhoso de antes, mas um retiro consciente para reorganizar seus pensamentos e prioridades. Em sua sala de estar, espalhou dezenas de folhas de papel pelo chão. Em cada uma, escreveu nomes, funcionários que havia humilhado, colegas que afastara, relacionamentos que sacrificara no altar de sua ambição. Era uma lista longa e dolorosa de examinar. Como me tornei isso? Perguntou-se, observando a constelação de mágoas que havia deixado em seu caminho. Na parede, fixou uma grande folha onde anotou: Plano de reconstrução. Não se tratava apenas de salvar sua imagem pública ou sua empresa. Era um projeto para reconstruir sua própria humanidade. Enquanto isso, na sede da Horizonte Empresarial, o clima era de apreensão e especulação. Na ausência de Vitória, o Conselho Administrativo havia nomeado Alexandre Vasconcelos como CEO interino. Sob sua liderança,
Iniciativas emergenciais de gestão de crise foram implementadas. Consultores de clima organizacional foram contratados, um canal anônimo para denúncias de assédio foi criado e workshops sobre liderança humanizada tornaram-se obrigatórios para todos os gestores. Mas para muitos funcionários, essas medidas pareciam superficiais, band-aids em uma ferida profunda que só cicatrizaria com mudanças estruturais. É tudo para inglês ver, comentou Renata durante um almoço com Carolina e outros diretores. Mudam-se os procedimentos, mas a cultura permanece a mesma. Não sei, respondeu Carolina pensativamente. Talvez estejamos sendo muito cínicos. Vi Alexandre cancelando reuniões para acompanhar sua filha em uma apresentação escolar ontem. Isso nunca aconteceria na era Vitória. Falando nela, alguém tem notícias? Literalmente desapareceu do mapa. Os diretores trocaram olhares. Ninguém havia conseguido contato com Vitória em mais de 2 semanas. Algo inédito para alguém que costumava responder e-mails às 3 da manhã. Na 3ª semana de seu afastamento, Vitória finalmente reapareceu. Não na empresa, mas no Instituto Estrela Guia. Havia marcado uma reunião formal com Regina Santos, a diretora, e pedido que Augusto também estivesse presente. Quando entrou na sala da diretoria, Vitória parecia diferente. Não apenas pelo visual mais casual, calças de alfaiataria simples e uma blusa azul marinho sem adornos, mas por uma qualidade menos tangível em sua presença. A aura de intimidação havia sido substituída por algo mais acessível, mais humano. Obrigada por me receberem, disse ela, sentando-se diante de Regina e Augusto. Tenho uma proposta que gostaria de discutir com vocês. Regina, uma mulher elegante em seus 50 anos, assentiu com curiosidade. Estamos ouvindo, doutora Monteiro. Por favor, me chame de Vitória. Ela abriu uma pasta que trazia consigo. Nos últimos dias tenho refletido muito sobre propósito e legado, sobre o tipo de impacto que quero deixar no mundo. E percebi que minha empresa, apesar de todo o sucesso financeiro, falhou no aspecto mais fundamental: cuidar das pessoas. Augusto observava Vitória atentamente, notando a sinceridade em sua voz, algo que nunca havia percebido nela antes. Estou aqui porque quero criar uma fundação, continuou ela, uma organização dedicada a apoiar famílias em situações semelhantes à sua, Augusto, pais e mães solo que enfrentam desafios financeiros enquanto cuidam de filhos com necessidades de saúde. E gostaria que o Instituto Estrela Guia fosse nosso primeiro parceiro nessa iniciativa. Regina inclinou-se para a frente, intrigada. Que tipo de parceria você vislumbra? Para começar, gostaria de financiar bolsas de estudo integrais para 20 crianças em situação semelhante à da Clara. Não apenas mensalidades, mas material escolar, uniforme, alimentação e transporte. Adicionalmente, um fundo para assistência médica complementar, cobrindo tratamentos e medicamentos não disponíveis no sistema público. Augusto franziu o senho, surpreso com a amplitude da proposta. Isso exigiria um investimento considerável. Estou preparada para destinar inicialmente 50 milhões de reais do meu patrimônio pessoal para esta fundação, declarou Vitória, fazendo Regina quase engasgar com o café que bebia. E este é apenas o começo. A diretora pousou sua xícara, visivelmente impressionada. Doutora, Vitória, isso é extraordinariamente generoso, mas devo perguntar, por que nossa instituição? Existem escolas maiores, mais conhecidas. Por que vocês já demonstraram compromisso com esses valores ao acolher Augusto e Clara? Respondeu Vitória. E porque acredito na sincronicidade dos encontros que temos na vida. Estou aqui por uma razão. Ela então se voltou para Augusto, seu olhar mais vulnerável do que ele jamais havia visto. E há outra coisa. Gostaria de convidar você, Augusto, para liderar esta fundação. O espanto no rosto dele era evidente. Eu? Mas não tenho experiência com administração de fundações ou... Você tem exatamente o que esta fundação precisa: integridade, empatia e experiência pessoal com os desafios que pretendemos abordar. Suas habilidades técnicas como engenheiro serão valiosas para a gestão, e posso providenciar
toda a capacitação adicional, se necessária. Além disso, Vitória hesitou brevemente. Confio em você. Aquelas 3 palavras, confio em você, vindas de alguém conhecida por não confiar em ninguém, tiveram um peso extraordinário na sala. Augusto ficou em silêncio por alguns momentos, processando a proposta. Precisaria de flexibilidade para continuar presente na rotina de Clara. Claro, você definirá seus próprios horários. A fundação será estruturada em torno dos valores familiares que queremos promover. Seria contraditório exigir que seu diretor negligenciasse a própria família. Regina observava a interação com crescente admiração, a transformação da rainha de gelo em uma pessoa genuinamente preocupada com o bem-estar alheio parecia quase miraculosa. Posso pensar sobre isso? Pediu Augusto finalmente. Naturalmente, respondeu Vitória. Não espero uma resposta imediata para algo tão significativo. Naquela noite, na casa de seu irmão, onde ainda estava hospedado, Augusto compartilhou a proposta surpreendente com João e com Clara. Uma fundação inteira, e ela quer que você seja o chefe? Exclamou João incrédulo. A mesma mulher que te demitiu na frente de todo mundo há algumas semanas? As pessoas podem mudar, João, respondeu Augusto pensativamente. Acredito que ela esteja genuinamente arrependida e querendo fazer diferente. Mas você confia nela, pai? Perguntou Clara, sempre perspicaz. A senhora na escola disse que ela era muito má com os funcionários dela. Augusto considerou a pergunta de sua filha com seriedade. Acho que ela está tentando não ser mais aquela pessoa, Clarinha. E às vezes, quando alguém está realmente tentando mudar, merece uma chance. Como quando eu quebrei o vaso da vovó e prometi que ia ser mais cuidadosa, e você me deixou segurar o seu relógio especial mesmo assim. Augusto sorriu, tocado pela comparação simples mas profunda. Exatamente assim. Enquanto isso, Vitória enfrentava outro tipo de desafio. Havia convocado uma reunião extraordinária com o Conselho Administrativo da Horizonte para apresentar não apenas seu plano para a fundação, mas uma completa reformulação da cultura organizacional da empresa. Na ampla sala de reuniões, onde semanas antes havia humilhado Augusto, Vitória agora se colocava numa posição radicalmente diferente, a de alguém pedindo uma segunda chance. Senhores e senhoras do Conselho, começou ela, olhando diretamente para cada um dos 12 executivos presentes. Antes de apresentar minha proposta, preciso fazer algo que deveria ter feito há muito tempo: pedir desculpas. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Alexandre Vasconcelos, o presidente do conselho, ajustou-se em sua cadeira, claramente desconcertado. Por anos, liderei esta empresa acreditando que dureza era sinônimo de força, que medo era uma ferramenta legítima de gestão e que vulnerabilidade era fraqueza. Estava profundamente enganada, e todos nós pagamos o preço por isso. Eu, com o vazio que criei ao meu redor. Vocês suportando um ambiente tóxico, e nossos funcionários sacrificando sua saúde mental e bem-estar em nome de resultados. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém esperava tal nível de autocrítica da mulher que sempre se apresentara como infalível. O que proponho hoje não é simplesmente uma estratégia para gerenciar a crise de imagem que enfrentamos. É uma completa reinvenção de quem somos como organização. Por 2 horas, Vitória apresentou seu plano detalhado. Mudanças na política de recursos humanos, redução da jornada de trabalho sem redução salarial, implementação de licença parental estendida para todos os colaboradores, reestruturação do plano de carreira para valorizar soft skills como empatia e colaboração, além da criação da fundação que funcionaria independentemente, mas em parceria com a Horizonte. E para demonstrar meu compromisso pessoal com esta transformação, concluiu ela, estou disposta a participar de um processo formal de coaching executivo e terapia, com relatórios regulares de progresso a serem compartilhados com o Conselho. Sei que palavras não são suficientes. Preciso mostrar, através de ações consistentes, que estou verdadeiramente comprometida com a mudança. O Conselho debateu a proposta por horas. Alguns membros mais céticos questionaram a sinceridade da transformação,
sugerindo que poderia ser apenas uma estratégia de relações públicas. Outros expressaram preocupação com os custos das iniciativas propostas. Não estou pedindo aprovação do Conselho para criar a fundação, esclareceu Vitória. Isso farei com meus recursos pessoais. Quanto às demais mudanças organizacionais, sim, exigirão investimento, mas o retorno em termos de retenção de talentos, produtividade e inovação compensará amplamente. Ao final, o Conselho aprovou condicionalmente o retorno de Vitória como CEO, com uma supervisão mais próxima nos primeiros 6 meses e avaliações periódicas de sua liderança. Quando a reunião terminou, já era noite. Vitória permaneceu sozinha na sala, olhando pela mesma janela que Augusto limpava no dia fatídico. A cidade brilhava lá fora, milhões de luzes como pequenas estrelas terrenas. Seu telefone tocou. Era Augusto. Aceito sua proposta, disse ele simplesmente, mas tenho uma condição. Estou ouvindo. Não quero que esta fundação seja apenas sobre dinheiro ou assistencialismo. Quero que seja sobre transformação. As pessoas que ajudarmos hoje devem ser capacitadas para ajudar outras amanhã. Vitória sorriu, reconhecendo na condição de Augusto o mesmo espírito que começava a despertar nela. Exatamente o que eu estava pensando. Quando podemos começar a planejar? Que tal amanhã? Clara tem aula de natação às 4, então estou livre até às 5:30. Amanhã às 2, então. E Augusto, obrigada por acreditar nessa possibilidade. Após desligar, Vitória percebeu que segurava o chaveiro com asas prateadas. Por impulso, aproximou-se da janela e olhou para o céu, onde algumas estrelas teimavam em brilhar apesar da poluição luminosa da metrópole. Estou tentando, pai, sussurrou. Estou tentando cuidar da minha tripulação agora. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz genuína. Não a ausência de emoção que confundira com força por tantos anos, mas a tranquilidade de quem finalmente encontra seu verdadeiro caminho. 1 ano depois, o auditório do Instituto Estrela Guia estava completamente lotado. Famílias, professores, executivos da Horizonte Empresarial e representantes da mídia acomodavam-se nas cadeiras dispostas em semicírculo. No palco decorado com arranjos de flores brancas e azuis, um banner exibia o logo da Fundação Asas, o contorno estilizado de um par de asas prateadas com uma estrela ao centro. Nos bastidores, Vitória Monteiro ajustava nervosamente o broche em formato de asas em seu blazer. Não era o nervosismo de quem teme julgamentos, mas a emoção contida de quem sabe a importância do momento. Está tudo perfeito. Pare de se preocupar, disse Augusto, aproximando-se com um sorriso tranquilizador. Ele vestia um terno simples, mas elegante, presente de Vitória no último Natal, embora tivesse resistido bastante antes de aceitá-lo. Perfeito é uma palavra muito forte, respondeu ela, retribuindo o sorriso. Digamos que está adequadamente imperfeito. Essa era a nova Vitória, ainda perfeccionista, mas capaz de encontrar beleza nas imperfeições, de aceitar que nem tudo precisava ser controlado. Clara está nervosa? Perguntou. Um pouco. Mas você conhece minha filha. Nervosismo para ela é como combustível para um foguete. Ambos riram. No último ano, Clara havia se tornado uma presença constante na vida de Vitória. Primeiro através das reuniões de planejamento da Fundação com Augusto. Depois em jantares ocasionais, visitas ao planetário, descobriram uma paixão comum por astronomia. E, finalmente, em conversas profundas, onde a menina, com a sabedoria desconcertante das crianças, ajudava Vitória a reconectar-se com sua própria infância. Está na hora, anunciou Regina, a diretora do Instituto, juntando-se a eles. Temos casa cheia e mais pessoas assistindo pela transmissão online. Vitória respirou fundo e caminhou para o palco. Os aplausos que a receberam eram diferentes daqueles a que estava acostumada em conferências empresariais. Mais calorosos, mais genuínos. Ela percebeu rostos familiares na plateia. Alexandre e outros membros do Conselho da Horizonte, Renata e Carolina, agora suas aliadas na transformação cultural da empresa, João Meireles e sua família, Coronel Almeida,
e dezenas de famílias beneficiadas pelo primeiro ano de atividades da Fundação. Boa tarde a todos, começou ela. Agradeço imensamente sua presença neste dia especial para a Fundação Asas, para o Instituto Estrela Guia e, se me permitem um momento pessoal para mim. Vitória fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Augusto nos bastidores, que assentiu encorajadoramente. Há exatamente um ano, iniciamos uma jornada para transformar dor em esperança, fracasso em aprendizado e indiferença em conexão humana. A Fundação Asas nasceu de uma crise. Muitos de vocês conhecem a história, alguns a vivenciaram diretamente. Mas como diz nosso lema, não importa como você cai, importa como você se levanta. Na primeira fila, Clara sorriu, orgulhosa por ter sido ela quem sugeriu esse lema durante uma das primeiras reuniões de planejamento. Nos últimos 12 meses, conseguimos oferecer bolsas de estudo integrais para 43 crianças, em 8 instituições de ensino parceiras. Nosso programa de assistência médica complementar atendeu 127 famílias. Criamos o Projeto Acolher, oferecendo suporte psicológico a pais e mães solo em situação de vulnerabilidade, e lançamos o Programa Recomeço, que já capacitou profissionalmente 86 pessoas que precisavam reinventar suas carreiras devido a crises pessoais. Os números impressionavam, mas não eram o foco principal de Vitória. Ela sabia que atrás de cada estatística havia histórias humanas, desafios superados, vidas transformadas. Mas não estamos aqui apenas para celebrar números. Estamos aqui para honrar transformações. E, para isso, passo a palavra ao diretor executivo da Fundação, o homem sem o qual nada disso seria possível, Augusto Meireles. Os aplausos eram ensurdecedores quando Augusto subiu ao palco. Ele, que sempre prezara pelo anonimato, agora enfrentava os holofotes com a mesma dignidade silenciosa que demonstrara naquele dia na sala de reuniões. Obrigado, Vitória, disse ele, ajustando o microfone. Quando me pediram para liderar esta fundação, confesso que hesitei. Não porque duvidasse da sinceridade da proposta, mas porque temia não ter as habilidades necessárias. Eu era apenas um ex-militar, ex-engenheiro, trabalhando na manutenção para sustentar minha filha. Ele olhou para Clara, que retribuiu com um gesto de positivo. Mas aprendi que às vezes nossas maiores limitações são apenas percepções equivocadas sobre nós mesmos. A Fundação Asas não existe apenas para ajudar famílias com recursos financeiros ou oportunidades educacionais. Ela existe para lembrar a todos nós que sempre podemos recomeçar, sempre podemos escolher um caminho diferente. Augusto então convidou ao palco 3 beneficiários da Fundação que compartilharam suas histórias de superação. Uma mãe solo que conseguira finalizar seu curso superior enquanto cuidava do filho com paralisia cerebral. Um pai que, após perder tudo em uma enchente, reconstruíra sua vida profissional através do programa Recomeço. Uma adolescente que, graças à bolsa de estudos e aos tratamentos médicos para sua condição respiratória, agora sonhava em tornar-se médica. Quando o último depoimento terminou, não havia olhos secos no auditório. Vitória, normalmente tão contida, não tentava esconder suas próprias lágrimas. E agora, anunciou Augusto, temos uma apresentação especial preparada pelos alunos bolsistas da Fundação. Um grupo de crianças, incluindo Clara, subiu ao palco. Elas haviam preparado uma coreografia para uma música sobre superação e esperança. No centro do grupo, uma menina em cadeira de rodas liderava os movimentos com graça e determinação. Ao final da apresentação, Clara tomou o microfone, surpreendendo até mesmo seu pai. Hoje é um dia muito importante, disse ela com a confiança de quem nasceu para os palcos. Não é só o aniversário da Fundação, é também um dia triste e feliz para meu pai e para a tia Vitória. Augusto e Vitória trocaram olhares surpresos. Não haviam comentado com Clara sobre a data. Hoje faz 3 anos que minha mãe foi para o céu e 21 anos que o pai da tia Vitória também foi. Por isso, preparamos uma surpresa. Ao sinal de Clara, as luzes do auditório se apagaram e no teto pequenas luzes LED começaram a brilhar, simulando um céu estrelado.
Regina, que havia ajudado a organizar a surpresa, entregou a cada pessoa presente uma pequena lanterna de papel biodegradável, daquelas que podem flutuar quando acesas. Vamos todos para o jardim, convidou Clara. O auditório esvaziou-se gradualmente, com centenas de pessoas seguindo para o amplo jardim do instituto, onde lanternas maiores já estavam preparadas. No centro do espaço, Clara, Augusto e Vitória posicionaram-se juntos. A menina pegou a mão de ambos e as uniu entre as suas. Papai me ensinou que quando alguém que amamos vai embora, não perdemos totalmente essa pessoa. O amor muda de forma como a água que vira nuvem, mas continua existindo. Vitória sentiu sua garganta apertar com a sabedoria da criança. Augusto, ao seu lado, tentava manter a compostura, mas seus olhos brilhavam intensamente sob as estrelas verdadeiras que agora se revelavam no céu noturno. E a tia Vitória me ensinou que, às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar de verdade, continuou Clara. Como quando um avião entra em uma tempestade, mas o piloto sabe que do outro lado tem sol de novo. Uma equipe de voluntários começou a distribuir as lanternas, e logo o jardim estava repleto de pequenas luzes tremulantes, criando um espetáculo mágico contra o céu escuro. Vamos soltar nossas lanternas juntos, instruiu Regina, em memória daqueles que amamos e perdemos, mas também em celebração às novas conexões que formamos e às vidas que reconstruímos. Augusto acendeu sua lanterna, pensando em Lívia. Vitória acendeu a dela, lembrando-se de seu pai. Clara segurava uma terceira lanterna, representando não a perda, mas a esperança, o futuro que estavam construindo juntos. Aos poucos, centenas de lanternas elevaram-se no ar, criando uma dança luminosa acima da cidade. Era um momento de beleza transcendental, onde dor e alegria, passado e futuro, se entrelaçavam em harmonia. Vitória, observando o espetáculo, sentiu algo tocar sua mão livre. Era Augusto, oferecendo discretamente o chaveiro com asas prateadas. Acho que agora ele pertence a nós dois, disse ele baixinho. Ela aceitou o pequeno objeto, compreendendo seu significado mais profundo. Não era apenas uma lembrança de perda, mas um símbolo de transformação, tanto a dele quanto a dela. Obrigada, sussurrou Vitória, por me mostrar que sempre é possível recomeçar. Augusto sorriu, seu olhar encontrando o dela sob o céu iluminado pelas lanternas. E obrigado por me ajudar a cumprir a promessa que fiz a Lívia, transformar nossa dor no início da esperança de outras pessoas. Clara, entre eles, apertou as mãos de ambos. Somos uma boa equipe, não somos? Vitória se abaixou para ficar na altura da menina. A melhor equipe, Clarinha, como seu avô teria dito. A melhor tripulação. Naquele momento, sob as estrelas reais e as centenas de lanternas que imitavam estrelas terrenas, algo se completou para Vitória Monteiro. A rainha de gelo havia se dissolvido completamente, dando lugar a uma mulher que finalmente compreendera a lição mais importante de seu pai. A verdadeira força não está em subjugar os outros, mas em elevá-los. E ao elevar os outros, ela mesma havia sido elevada. 6 meses depois, a Fundação Asas foi reconhecida internacionalmente como um modelo inovador de responsabilidade social. A Horizonte Empresarial, sob a liderança transformada de Vitória, foi eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. O modelo de gestão humanizada implementado por ela tornara-se caso de estudo em escolas de negócios do mundo todo. Mas para Vitória, a verdadeira vitória estava nos momentos simples. Nas tardes de domingo, ajudando Clara com projetos de ciências, nas conversas sinceras com Augusto sobre os desafios e alegrias da fundação, na paz que finalmente encontrara consigo mesma. O chaveiro com asas prateadas não ficava mais guardado em uma gaveta. Agora ocupava um lugar de honra na mesa de seu escritório, ao lado da foto de seu pai e de um desenho feito por Clara. 3 figuras de mãos dadas sob um céu estrelado, com a legenda escrita em letra infantil. Família não é só quem nasce junto, é quem escolhe voar junto.